Olá pessoal, começando aqui mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Nessa videoaula a gente vai falar dos módulos fotovoltaicos para sistemas autônomos e alguns outros tópicos que eu separei também que não estão um pouco soltos na disciplina. Vamos aproveitar para falar nessa aula também. Então, começando aqui, não existe um módulo fotovoltaico específico para sistema autônomo ou específico para sistema conectado na rede. Todos os módulos podem ser utilizados em qualquer tipo de sistema. A questão é que, geralmente, sistemas fotovoltaicos autônomos operam com tensões mais baixas, então 12, 24 ou 48 volts. E aí, às vezes, um módulo de 60 ou 72 células, que opera com tensão alta de 30 a 50 volts cada um, pode ser inadequado por causa disso, né? Por causa dessa tensão elevada. Então, existem módulos de 36 células, geralmente, que operam com tensões ali por volta de 20 volts, que geralmente são mais utilizados em sistemas autônomos. E aí tem sistemas autônomos de todo o porte possível. Geralmente, sistemas autônomos pequenos vão usar esses sistemas de 36 células, esses módulos de 36 células. Então, sistemas que vão atender a iluminação pública ou a cargas muito pontuais de telecomunicações, um sistema de rádio dentro de uma fazenda, por exemplo, que consome pouquinha energia. Agora, se você monta uma casa, por exemplo, com um sistema autônomo na região remota, aí já é provável que um módulo de 60 ou 72 células seja mais adequado, porque ele gera mais energia e trabalha com a tensão maior, porque você vai usar controladores de carga mais robustos, vai usar um sistema, por exemplo, com 24 volts. E, por exemplo, um sistema com 24 volts, para você carregar a bateria, você não pode ter só 24 volts. Você precisa ter ali por volta de 28, porque a bateria a gente já sabe que ela vai usar ali uma tensão uns 20% superior ao valor nominal dela. Então, vai depender um pouco do porte do sistema. Sistemas menores que operam com 12 volts, aí vai ser praticamente impossível, não impossível, mas muito inadequado um módulo grande que opera ali até com 50 volts. Mas sistemas de 24 ou 48 volts já podem operar com módulos, né, maiores. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um módulo fotovoltaico de 60 watts. Esse, pessoal, bem pequeno. Hoje em dia é até difícil de achar esse tipo de módulo no mercado, porque 60 watts é a potência muito baixa mesmo. Então ele é um módulo de 36 células. E o preço médio dele, esse preço é de 2020 ainda, mas era R$270 mais ou menos. Então a gente tem aqui as características dele em condições padrões de teste. E a gente pode notar que ele tem aqui a potência máxima de 60 watts. Essa potência é na condição de teste. Se você colocar essa potência, se fosse na condição normal de temperatura da célula, isso cairia para uns 50, talvez 40 watts. Então é uma potência menor ainda. A gente vê também aqui a tensão de circuito aberto dele, que é bem baixinha, de 22 volts e meio, e a tensão em máxima potência, que é de 19 volts. Esses valores também, quando você coloca a célula na temperatura normal de operação, também vão cair. Então vai ficar ali por volta de uns 17 volts essa tensão. E a grande diferença desse módulo para os demais módulos é que a corrente máxima dele é 3,2 amperes. É uma corrente muito baixa, pessoal, muito baixa mesmo. A gente vai ver que tem módulos de 160 watts, 150 watts, que a corrente é alta, é 8 amperes, 7 amperes, quase a mesma dos módulos convencionais, módulos grandes aí, usados em sistema de grande porte. Aqui tem a eficiência do módulo também, que é 15%. Não é uma eficiência alta para os dias atuais, os módulos modernos estão chegando a 20%, mas também é uma eficiência boa, principalmente para um sistema que não vai gerar tanta energia assim. Aqui tem outras informações sobre esse módulo, então destaque aqui para as dimensões dele, que ele tem aqui quase 59 centímetros por 68, então é um módulo bem pequenininho mesmo. As células são pequenas, nós vamos notar que tem módulos de 36 células que tem 1,5 m de comprimento às vezes, então é o tamanho da célula que faz a diferença. Ele pesa 4 kg, também é uma característica diferenciada em relação aos módulos que a gente tem costume de ver, que pesam 20 e poucos quilos aí. Outra característica também é que ele não tem diodo de bypass, esse tipo de módulo, muito simples a construção dele. E esse aqui, por exemplo, ele não vem com cabo e não vem com conector. Então você tem que adicionar o cabo direto na caixa de junção dele. E aqui a quantidade de células. São células solares policristalinas, então não é o material mais eficiente, vamos dizer assim. E ele tem 4 colunas e 9 linhas de células, eu estou totalizando 36. Aqui nós temos outro exemplo de painel fotovoltaico
Esse já dá 150 watts de potência nas condições de teste. O preço médio dele aqui, esse preço já é mais atual, né? R$ 379. Vocês percebam que não são equipamentos baratos. Então esse módulo, olha só, bem parecido com o outro, devido à quantidade de células ser a mesma, 36 células, a tensão é bem parecida com a do outro módulo de potência mais baixa, 22 volts na tensão de circuito aberto, praticamente 18 volts aqui na potência máxima. Mas a corrente dele já é uma corrente normal, assim, uma corrente de módulo grande, 8,38 amperes. Essa é a corrente de máxima potência do módulo. E a eficiência dele também por volta aqui de 15%. Esse módulo já me traz também os dados dele para a temperatura normal de operação da célula. Então a gente tem aqui a potência máxima, né, mais realista, que não é de 150 watts, mas é de 111. A tensão de circuito aberto dele também chega aqui por volta de 21 volts. A corrente de curto-circuito é praticamente 7 amperes e a corrente de operação nominal um pouco menor. Assim como a tensão também 17 volts. Então esse módulo seria adequado para operar em sistemas que trabalham com 12 volts, porque a bateria precisaria ali por volta de uns 15 volts para poder carregar, né, 100%, então ele seria adequado. Já se eu fosse usar ele um circuito com a bateria de 24 volts, né, o banco de baterias de 24 volts, talvez fosse adequado eu colocar 2 módulos desse em série, totalizando ali por volta de 35 volts, e aí, né, até os 28 ali fica uma média boa também para carregar a bateria. Finalizando aqui os dados desse módulo, então ele tem aqui as 36 células, mesma coisa, mesma disposição do outro módulo, e as dimensões dele, olha, ele tem quase 1,5 m por 68, então ele é bem maior, mesmo tendo a mesma quantidade de células. Então a gente entende que as células dele são maiores. E o peso também, ele tem aqui a massa de 11,5 kg, quase 3 vezes a massa do outro módulo anterior, também devido às dimensões. Aí vamos falar agora, pessoal, da organização dos sistemas fotovoltaicos autônomos. Isso aqui a gente já falou um pouco disso anteriormente, mas vamos só para finalizar mesmo esse assunto. Então esse aqui é um sistema fotovoltaico autônomo que trabalha com 12 volts a parte de corrente contínua. Então o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que os módulos estão todos em paralelo. Então vamos supor que a gente esteja usando esse módulo que dá aqui 17 volts de tensão de pico, de tensão de máxima potência. Então os módulos tem 4 módulos, todos ligados em paralelo, operando na mesma tensão. As baterias também estão operando em paralelo para chegar em 12 volts. A gente tem aqui um controlador de carga que vai, né, controlar a carga das baterias, a carga e a descarga também. Tem um inversor ligado no controlador de carga. Então, nesse caso aqui, o inversor alimenta as cargas em 220 volts, que são cargas de corrente alternada. Computador, iluminação, uma geladeira, está aqui como exemplo. E o controlador de carga controla aqui a carga. Se a bateria ficar muito descarregada, ele corta a alimentação do inversor e desliga as cargas. Já nesse outro sistema, a gente tem aqui um sistema que opera com 24 volts. Então nesse, os módulos já estão ligados em série. Eu até acredito que esse tem módulo demais aqui, pessoal, mas isso não tem como afirmar se está demais também, porque tem controladores de carga, esses mais modernos, com sistema de MPPT, que rastreia a máxima potência do módulo, que a tensão de entrada deles, mesmo o sistema trabalhando com 24 volts, muitas vezes a tensão de entrada dele vai até 120 volts, por exemplo. E ele faz esse controle para enviar só a energia necessária para as baterias. Então, tem 4 módulos aqui, vamos supor que tenha dando aqui 80 volts. Isso não é um problema, né? Pode ser, dependendo do inversor, do controlador de carga que você esteja usando. Tem controlador que a faixa de entrada é bem restrita, pode ir até 30 volts, por exemplo. Mas tem alguns, nós vamos até ver na próxima aula, que até 125 volts, 150 volts para ele é ok, porque ele tem um controlador interno aqui para entregar para a bateria só a tensão necessária para fazer a recarga. Então notem que agora as baterias estão em série, né, porque então, vai totalizar aqui 24 volts, e a gente continua aqui com o inversor, né, alimentando as cargas de corrente alternada. Já nesse outro sistema, voltamos aqui para os 12 volts visto anteriormente. A única diferença desse sistema, pessoal, é que os eletrodomésticos, as cargas, são de corrente contínua. Isso é possível, existe no mercado, né, geladeiras, televisores e lâmpadas que operam em corrente contínua, mas é bem complicado de encontrar isso para comprar, a disponibilidade é baixa e o preço é elevado em comparação com os equipamentos normais que operam em corrente alternada. Então, é possível sim ter um sistema sem inversor, mas às vezes a dificuldade que você vai ter que encontrar para encontrar equipamentos, né, eletrodomésticos que operam em CC
e o preço deles também ser elevado, vale mais a pena você instalar direto aqui um inversor, que não é um equipamento tão caro assim, e utilizar equipamentos convencionais. Então, esse aqui é o mesmo sistema visto anteriormente. Tem sistemas também, pessoal, que são sem baterias. Não são muitos os sistemas, porque se o sistema opera sem bateria, significa que ele só pode funcionar quando tem sol. E tem que funcionar o tempo todo que tem sol. Então, não tem tantas cargas assim que tem essa característica. Uma das cargas que é comum ter esse tipo de característica é o sistema de bombeamento de água. Então, sempre que tem água, esse sistema vai bombear essa água, por exemplo, de um rio, ou de um lago, ou de um poço artesiano, de uma cisterna, até uma caixa d'água que fica num ponto mais elevado. E aí, como a água vai ficar num ponto elevado, mesmo que você precise usar ela à noite, você vai conseguir, né? Porque ela está elevada e ela vai descer pela gravidade. E aí, geralmente, esses sistemas vêm prontos. Então vem uma bomba com motor elétrico de corrente contínua aqui dentro e vem um driver, que eles chamam, que é um controlador. Basta esse controlador para evitar sobrecargas na bomba. Basicamente essa é a função dele. Então tem o sol, o painel fotovoltaico alimenta o driver alimenta nossa bomba. E aí no caderno didático isso está um pouco mais bem explicado, eu não vou dar muito detalhe disso aqui porque lá está bem claro. Geralmente o fabricante fornece junto com essa bomba uma tabela para você saber qual é o módulo fotovoltaico, qual que é a potência que eu tenho que instalar para essa bomba funcionar. E aí existe uma tabela que relaciona a quantidade de água que você quer bombear por dia, em litros, então 2.000 litros, 3.000 litros, por exemplo, a altura que essa caixa d'água está em relação ao solo, porque quanto mais alto a água tiver que subir, mais potência você vai precisar. Então, são essas variáveis. Você tem a altura, você tem a quantidade de radiação solar da região também, que é importante, e você tem a vazão diária que você precisa de água. Então, lá tem a curva, você consegue com esses três dados, você escolhe, por exemplo, qual que é o módulo fotovoltaico que você precisa usar. Por exemplo, se é 100 watt pico, se é 150, se é 200 e assim por diante. Então, já é um negócio meio que pronto para você instalar, é a solução perfeita para esse tipo de aplicação. Então, no caderno didático, vamos ver mais detalhes sobre isso. Existe uma opção também que está chamando aqui de microsistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica. Tem uma sigla dele. O que ocorre, pessoal? Tem locais que são muito remotos que não tem rede elétrica próxima. Então, teoricamente, as empresas de distribuição teriam que levar energia para as pessoas, né, com a obrigação delas que elas têm a concessão pública aí de explorar o mercado de energia. Então, como alguns locais são muito poucas pessoas que seriam atendidas e o custo para levar essa energia lá é muito elevado, as empresas de distribuição têm a opção de instalar um sistema autônomo, né, localizado ali, um microsistema isolado. Então é uma rede que é um pouco maior, né, vai atender várias famílias, mas com um sistema isolado. Então tem painéis fotovoltaicos, tem baterias, tem controladoras de carga que atendem várias famílias. E esse é um exemplo, fica lá no Amazonas, já é um exemplo um pouco antigo, esse sistema foi instalado em 2011, não sei se hoje ele ainda está instalado lá, mas existem outros sistemas pelo Brasil afora aí, e pode ter até 100 kW de potência, é uma potência bem elevada para um sistema isolado. Lá no caderno didático está até mostrando para vocês que sistemas isolados, quando passa de 5 kW, começa a ficar até complexo de encontrar equipamentos como controladores de carga e inversores. Porque a maioria das aplicações desse tipo são aplicações pequenas, até os 5 kW que eu expliquei. Geralmente, por exemplo, você não coloca chuveiros, micro-ondas, ferro de passar nesse tipo de sistema, porque são cargas de potência muito alta e que aumentam muito o custo do sistema só para serem atendidas. Então aumenta muito a quantidade de baterias, aumenta muito o tamanho do inversor, o tamanho do controlador de carga. Então não são cargas comuns de serem atendidas. Nesse sistema aqui, por exemplo, é um sistema que atende 19 unidades consumidoras, pessoal. Então, olha só o tamanho. E ele só tem 13,5 kW pico de potência. Então, isso é o pico na condição de teste padrão. Se você colocar isso aqui na condição normal de temperatura da célula, essa potência aqui vai ficar por volta de 10 kW. Então, é quase assim, uns 500 watts por casa, mais ou menos. Então, é muito provável que essas casas tenham ali no máximo iluminação de LED, inclusive, para ser bem econômica, e geladeiras, que é uma coisa muito básica, né, para a gente ter o mínimo de conforto para a sobrevivência. Mas é muito improvável que tenha ali cargas como aquecedores, sanduicheira, chuveiro elétrico, porque são cargas muito pesadas que esse sistema conseguiria atender, por exemplo, uma ou duas cargas dessas só ao mesmo tempo. E
como tem 19 famílias que compartilham as mesmas baterias, né, o mesmo sistema, ficaria complicado. Então deve ser tudo bem regulado. Então aqui a gente tem um canteiro, né, tem uma cerca aqui que limita o acesso, restringe o acesso aos módulos, e tem uma construção aqui atrás, que é onde ficam as baterias e os controladores de carga. Então aqui não é que cada casa tem a sua bateria, não. Todo mundo compartilha o mesmo sistema e todo mundo tem que prezar para o bom funcionamento e não abusar ali do consumo de energia. E aí eu acredito que, como tenha sido a concessionária que fez a instalação, é provável que seja bem restrito o uso dessa energia nas casas, né? Não tem ali muito ponto de tomada e tudo, e tem até disjuntores para se alguém tentar usar uma quantidade maior de energia, né, ligando uma ferramenta ou uma máquina, por exemplo, que esse sistema se desligue, porque não foi feito para alimentar cargas pesadas. Certo? Então, essa videoaula ficou por aqui, e na próxima videoaula a gente vai discutir como que dimensiona um sistema isolado. Então, até lá, até a próxima.